dia para você que nos acompanha. Falamos ao vivo de Rio Branco para mais uma edição do Momento Amazônia. No programa de hoje eu vou conversar com o coordenador do Movimento de Pessoas Atingidas pela hanseníase aqui no Acre, Elson Dias. E a gente vai falar sobre essa doença que marcou a vida de milhares de pessoas, especialmente aqui na nossa Amazônia, e continua afetando muita gente pelo Brasil afora. Elson, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente que agradecemos o movimento, estamos aqui para colaborar com a sociedade e levando a informação. Elson, como eu disse, essa foi uma doença muito marcante na vida das pessoas, especialmente aqui no Acre, não é? Como é que foi essa história da hanseníase aqui no nosso estado? Essa história começou pela década de 20, né, quando surgiu a colônia aqui em Rio Branco, a Souza Araújo, e em Cruzeiro do Sul, na década de 40, a colônia Hernani Agrícola, onde isolavam essas pessoas que eram acometidas pela hanseníase, né, que eram atingidas na época lepra, que chamava hoje hanseníase, né, e essas pessoas eram retiradas das suas famílias, dos seus lares e levadas para esses locais, tipo uma prisão, onde eles ficavam lá 20, 30 anos, né, e sofriam bastante. Aí daí começou essa luta dessas pessoas pela sobrevivência, porque eram pessoas que eram caçadas, né? Na época a guarda sanitária caçava essas pessoas que se descobrissem em algum local que tinha alguma pessoa com a doença, eles iam mesmo à busca e levavam para esses lugares de isolamento mesmo, que era aí o chamado isolamento compulsório. Aqui no Acre tinham pelo menos 2 colônias como essa, não era? Onde que ficavam essas colônias? Como é que era a situação? Aqui em Rio Branco, a colônia Souza Araújo fica na BR-364, 10 quilômetros aqui de Rio Branco. E nessa época as colônias eram sublotadas, eram 400 pessoas, 500 pessoas, e vinham pessoas de todos os lugares, principalmente dos municípios próximos aqui da Amazonas, vinham bastante pessoas também, né? E a maioria dessas pessoas eles vinham de barcos, e muitas delas não podiam nem vir dentro do barco. Por exemplo, alguém morava na beira do rio, e lá o chefe de barracão pedia que essa pessoa tinha que desocupar a sua residência, tinha que sair dali porque ele estava com a doença. E aí eles iam para a beira do rio pegar o barco e muitos não queriam dar. Alguns conseguiam uma canoa e eles puxavam através de uma corda em torno de 10 metros, puxavam eles até próximo da colônia. Muitos deles vinham mesmo a água, quem vinha trazendo, passava de mês para poder chegar até os antigos leprosários aqui de Rio Branco e também de Cruzeiro do Sul. A maioria dessas pessoas eram jovens, adolescentes, adultos, como é que era? Sim, tinha criança de 5 anos, criança de 7, de 12, né? Tem um senhor que inclusive ele veio do Amazonas, e ele contando que na época ele tinha 12 anos de idade, o seu José, que é um associado nosso, e ele disse que na época o pessoal lá descobriram que ele estava com a doença. E aí disseram para a família, seu filho tem que sair daqui, ou então vão ter que vocês saírem todos daqui, ou dar um fim nele, ou matar, mas tem que desocupar aqui, porque ele não pode ficar aqui, porque ele está com a lepra. Na época chamavam essa forte palavra. E aí a família, para não ter que perder a sua plantação, que sobreviveu disso, teve que desfazer do filho, teve que arrumar uma canoa e colocar ele na canoa, e ele veio, gastou mais de mês para chegar, porque nem as pessoas queriam trazer ele. Então ele vinha conforme a água vinha trazendo até chegar ao destino final, que foi a colônia Souza Araújo. Ele ficou lá 40 anos, hoje namora próximo à área da colônia lá, porque não encontrou mais nem pai depois, mais irmão, não encontrou mais ninguém. Esse senhor ele não encontrou mais a família, mas tem algumas pessoas que conseguiram, né, através do trabalho que vocês desenvolvem, encontrar os familiares novamente. Como é que é esse momento de reencontrar a família depois de tantos anos, Elson? E aí nós para o movimento, agora estamos com um momento muito feliz, que é a busca dos filhos que foram separados. Os pais, quando eram levados para os antigos leprosários do Brasil, que foram 33 colônias no Brasil, aqui no Acre 2, os filhos, quando nasciam dentro dos hospitais colônias, eles eram imediatamente separados dos pais. Não podiam ficar na colônia. A mãe muitas vezes nem sequer via o rosto da criança. Tinha que ser retirado e levado para adoção, ou levado para o
o pré-ventório, que hoje é o educandário aqui em Santa Margarida. Lá em Cruzeiro do Sul é educandário. E aí esses filhos foram crescendo sem conhecer suas verdadeiras origens, né? Alguns depois conseguiram reencontrar suas famílias, outros não. E aí a gente vai tentando agora localizar. Você tem uma ideia, nós começamos uma mobilização em 2010, se chama Órfãos de Pai Vivo, né? Que foi pessoas que foram retirados dos seus pais, os pais estando vivos. E aí a gente começou essa busca, essa campanha, e aqui no Acre a gente conseguiu reencontrar em torno de 5 famílias que tinham sido separadas. E nós começamos com um grupo de 200 filhos que foram cadastrados no Morrão. Hoje estamos passando dos 1000 que foram conhecendo através da mobilização, que foram se identificando, que foram buscando nós, que foram dizendo que realmente faziam parte. E aí hoje temos mais de 1000 filhos no Acre que foram separados. Muitos deles nem sabiam que tinham passado por esse problema de separação. E a gente fica muito feliz. Além do reconhecimento que a gente está buscando do governo federal, através de um pedido de desculpa, e também a questão financeira de uma indenização por esse erro que foi acometido no passado, tem também a questão de reencontrar e unir esses laços que foram separados no passado, né? E a gente ficamos muito felizes quando uma família se une, quando uma pessoa, agora em 2012, a gente conseguiu aí reencontrar e nós estamos ainda unindo essa família, né? Uma jovem que ela encontrou primeiro o tio, depois encontrou um irmão, e isso para eles é uma felicidade e para o movimento também, porque a gente vê que o caminho que a gente está trilhando está dando certo. Essa investigação que vocês fazem para tentar reaproximar essas famílias, ela é feita só pelas equipes do Morran? Sim, só pela equipe do Morran. Esse é um projeto do Morran a nível nacional, né, que é reencontrar essas famílias e também reconhecer esse erro que foi acometido no passado. Porque, inclusive, existia na época uma lei, que era a Lei 610, de 13 de janeiro de 1949, que determinava que todas as pessoas portadoras de hanseníase e filhos deveriam ser imediatamente separados da sociedade. Então hoje a gente busca que o governo federal reconheça esse erro de ter separado os filhos. Elson, obrigada pela participação nesse primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo, nós voltamos em seguida.